A mão para cá, vamos orar pelo Marcos. Jesus usa o teu filho com poder, com muita graça. Ele é um homem de Deus a quem nós respeitamos, reconhecemos que há uma unção de Deus sobre a vida dele. E nós pedimos, usa teu servo com poder, com graça, e que, ó Deus, um som novo, um som de línguas como de fogo, ó Deus, caia sobre nós aqui nesse lugar enquanto teu filho prega a palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém, queridos. Saúde, irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? O Shalom Adonai, né? O Shalim Shalom, né? Graça e paz. E eu queria, nesse momento, que abríssemos as nossas Bíblias em João, capítulo 21. Versículo 15. João 21, 15. Evangelho de João 21, 15. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Ele disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. Perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Amém? Eu quero fechar nossos olhos para orar nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Espírito Santo, toma primeiro lugar. Espírito Santo, nós amamos a Tua presença. Espírito Santo, tenha liberdade para falar aos nossos corações nessa noite. Que nossos corações sejam uma boa terra, Deus, onde a Tua palavra possa cair, crescer, produzir fruto, mudança, transformação, libertação, restauração, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala a cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Poder assentar, queridos. E quando eu estava meditando nessa palavra, né, Deus me falava sobre muito da plenitude do Espírito Santo, né. Eu estava comentando com o pastor, né, eu estava orando pela igreja, e Deus me fez lembrar da pregação do pastor Nilson, que ele sempre ministrava sobre a plenitude do Espírito. E o Espírito Santo me levou a estudar sobre isso. Se aprofunda, que eu quero te levar a isso. E nessa passagem que nós lemos, foi um homem, Pedro, né. Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo, ele precisou ser curado por Jesus. E esse tempo que Deus estava falando comigo, sempre trazendo sobre a minha igreja, da restauração das portas, é para trazer cura, restauração, sabe? Porque eu quero encher, depois disso tudo, a minha igreja do Espírito Santo, da plenitude do meu Espírito, né? Para que eles possam ser guiados para o propósito que eu tenho para a minha igreja nessa geração, impactar essa geração com o meu Espírito. E eu comecei a estudar, né, em Efésios 3, versículo 14, 19.
Efésios. Versículo 3, versículo 14. A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebeste toda a família nos céus e na terra. Oro para que com essa gloriosa riqueza os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vós mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e cessados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. E a oração de Paulo era que a igreja, fosse cheia da plenitude, de Deus, ou seja, que todas as áreas do homem fossem entregues a Deus, porque havia muita divisão, a igreja estava dividida, então Deus queria sempre uma entrega total do povo. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, Deus fez caminhar com Moisés no Êxodo, e quando Deus restaura e levanta o templo, aí Deus começa a pedir ao povo uma oferta, e a primeira oferta que Deus pede lá no livro de Levítico é a oferta queimada, ou seja, a oferta que era entrega total, uma entrega total a Deus, declarando que Deus queria uma entrega do seu povo, mas o seu povo sempre andava dividido para aquilo que Deus tem, propósito. O povo sempre se desviava do propósito de Deus, E às vezes nós se desviamos no nosso dia a dia do propósito que Deus tem para a igreja hoje. Nós, como somos a igreja do Senhor, e às vezes nós se afastamos do propósito de Deus, nosso coração se desvia do Senhor. E Pedro, essa passagem que lemos em Pedro, quando Jesus tinha morrido, ressuscitado, Jesus já tinha aparecido, era a terceira vez que Jesus tinha aparecido para Pedro e para os discípulos. Só que Pedro, ele se afastou, ele voltou à sua velha vida, a pescar, a fazer aquilo que ele fazia quando Jesus chamou ele voltou para a sua velha vida. E às vezes nós dividimos nosso coração, porque Pedro estava dividido ainda. Então o Senhor precisava restaurar Pedro, antes de encher do Espírito Santo, derramar, da presença do Espírito Santo, para que ele fosse guiado pelo Espírito, fosse uma pessoa que fosse impactar a geração dele naquela época. O Senhor precisava restaurar Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. Então, pelas atitudes dele, ele havia negado Jesus, ele tinha fugido, Ele voltou a pescar e ainda influenciou os outros discípulos a voltar a pescar, até que Jesus já era a terceira vez que Jesus tinha se manifestado a ele. E quantas vezes Deus fala conosco, mas às vezes o nosso coração se afasta de Deus, nós não priorizamos outras coisas, e às vezes o nosso coração anda tão vazio porque nos afastamos de Deus. E Pedro estava assim, ele precisava ser restaurado, e Jesus vai encontrar com Pedro, e quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo. No original não te fala que era no ágape, Jesus fala: Pedro, tu me ágape? E Pedro respondia o amor de um amigo. Não estava entendendo que o amor que Jesus queria que ele se entregasse a ele, uma entrega total no ágape. Ele queria que Pedro se entregasse totalmente a ele. E hoje em dia o Senhor quer que nós entregamos a vontade do Espírito, entregar todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes estamos divididos no nosso coração, por isso que às vezes nos esfriamos, nos afastamos e queremos fugir do propósito de Deus para nossas vidas. E Deus tem falado isso muito ao meu coração. Esse tempo de restauração que tu está dando sobre a igreja, eu estou restaurando em áreas da igreja, para que eles possam voltar a se entregar totalmente a mim, que eu tenho um propósito a fazer nessa geração. Eu quero impactar essa geração, mas precisa ser homens e mulheres cheios do meu espírito. E quando eu estava vindo na van, eu vi dois jovens conversando, na van.
E um falando assim que a entidade dele, né? Ele queria namorar uma menina, a entidade dele não permitiu que ele namorasse a menina, nem a entidade da menina permitiu que ele namorasse com ela. Aí eu fiquei imaginando, falei, nossa, uma geração tão aprisionada, precisa se levantar uma geração também cheia do Espírito Santo para poder impactar essa geração, para poder impactar, sabe? Aí eu comecei a entender o que Deus estava falando. E para andar na plenitude é essencial descobrir o que se realiza, definir suas prioridades, mudar a sua rotina e praticar autenticidade, qualidade, condição de caráter, de autêntico, ser verdadeiro, ou seja, fidedigno à verdade. Ou seja, aquilo que nos realiza, nós só se realizamos em Deus. Sabe? A primeira coisa e precisamos colocar prioridades na nossa vida. A prioridade tem que ser o Senhor, buscar a Deus e deixar Deus nos restaurar, sabe, totalmente. Muitas vezes nós priorizamos outras coisas na nossa vida, e esse é o propósito dos adversários, né? Que nós viemos se afastar do propósito de Deus, que nosso coração venha se desviar dos caminhos do Senhor, sabe, priorizar muitas vezes o nosso trabalho, muitas vezes priorizamos o nosso estudo. Não que você não tenha que estudar, tem que estudar, mas Deus, ele tem que ser o primeiro lugar da sua vida. E para alcançar a plenitude, eu comecei a estudar. Avalie-se primeiro a sua vida. Exemplo, áreas da sua vida que não forem entregues totalmente a Deus, porque na plenitude tem que ser tudo entregado a Deus. A oferta queimada era tudo entregado ao Senhor. Aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo falar. Deus falava no meu coração que era uma entrega total do meu povo, para cumprir o propósito que eu tenho, para tirar as coisas que têm sido prioridades do seu coração. Tem que priorizar do seu coração nessa noite. Tem que trazer tua preocupação. E quando Deus tinha me dado essa palavra, de sábado para cá foi momentos de luta. Tudo querendo tirar que eu parasse de priorizar a Deus. As lutas, que queriam com dificuldades, comigo se levantando, mas eu falei, não, eu vou priorizar o Senhor, porque eu sei que essa palavra que Deus quer aqui ministrar à sua igreja, né? E o que é ser a plenitude do Espírito? É ser pleno, é ser aquela pessoa que sabe perdoar, sabe entender o erro dos outros, sabe? Tem um coração limpo, sabe, limpo, para que o Senhor possa encher. E também eu falo comigo, a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo de Deus estar alinhado com o nosso tempo, sabe? Cumprir o propósito de Deus. E Deus quer trazer, sabe, a plenitude do tempo dele, mas precisamos andar na plenitude do Espírito, para entender o tempo de Deus para a nossa vida, o chamado que Deus tem, sabe, o propósito que Deus tem para nossas vidas, sabe. Deus não quer que a gente só venha para a igreja, não. Deus quer impactar essa geração. Deus quer levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo, porque tem vidas lá fora que estão aprisionados, sabe, precisam ouvir uma palavra de Deus da sua boca, sabe. Você abrir a sua boca, mas às vezes nós nos afastamos, priorizamos outras coisas, não o chamado que Deus tem para a nossa vida. E Deus queria restaurar Pedro, né? O significado de restaurar significa o conserto de algo desgastado pelo tempo, destruído, sabe? Transmitir força, vigor a alguém, a si mesmo, reanimar-se, restaurou o ânimo. Ou seja, Deus queria restaurar a igreja, sabe? Para que ela volte a tirar tudo aquilo que desgastou, sabe? Você se desgastou com o tempo, você se afastou do seu coração. Deus quer remover tudo aquilo para que ele seja a prioridade seja totalmente dele, sabe? E em Lucas capítulo 19 fala do homem Zaqueu. E é interessante, né, que as pessoas chamavam Jesus para a casa dele, mas Zaqueu, ele conseguiu atrair a presença de Jesus para a casa dele. E como que Zaqueu atraiu? Porque Zaqueu, ele queria conhecer ao Senhor, ele queria, sabe, ver quem era Jesus.
que o nosso coração venha conhecer cada vez mais o Senhor, buscar, sabe, ter intimidade com Deus, conhecer que é o Senhor. Interessante que aquela multidão, havia várias multidões, e Jesus para diante de Zaqueu e fala: hoje me convém repousar em tua casa, porque o coração de Zaqueu ardia em querer conhecer Jesus. O coração dele queria, sabe, conhecer Jesus. E eu me lembrei que Deus, quando trouxe o avivamento no meu lar, na minha família, era porque o meu coração queimava, sabe, em querer conhecer ao Senhor, a ponto de a presença do Senhor entrar no meu quarto, sabe, de forma tremenda, um avivamento tremendo no meu quarto, que o meu irmão, quando chegava no quarto, ele ficava endemoniado, porque a presença de Deus estava tão tremenda no quarto, e Deus começou, sabe, a libertar a minha família, restaurar a minha família, porque o meu coração priorizava em buscar ao Senhor, assim como Zaqueu, o coração dele priorizava em conhecer ao Senhor, e houve salvação para a casa deles. Você leu o texto, houve salvação na casa de Zaqueu, porque ele priorizou em conhecer ao Senhor, ele priorizou conhecer a Jesus, e Jesus se revelou a ele. Ele não correu atrás de Jesus para outra coisa, ele queria conhecer. Jesus falou: eu vou na tua casa, eu vou ter intimidade contigo. E muitas pessoas criticaram Zaqueu, mas o Senhor restaurou a vida de Zaqueu, mudou a história de Zaqueu, porque ele priorizou em conhecer ao Senhor. Nós viemos priorizar em conhecer ao Senhor. Nós viemos lançar totalmente a ele, se render ao chamado, aquilo que Deus tem para nossas vidas, sabe? E deixa Deus restaurar você, sabe, restaurar a sua vida. Fala para onde a área da sua vida que tem te aprisionado, a área da sua vida que tem te atrapalhado, sabe, em servir ao Senhor. Eu lembro do meu testemunho de meu tio, que já partiu para o Senhor. Ele era aprisionado numa área da vida dele que era no cigarro. Ele era preso no cigarro, até que ele orou ao Senhor, falou: Espírito Santo, me liberta do meu vício do cigarro. E ele orou ao Senhor, e o Senhor o libertou. Ele terminou o culto, ele pegou o cigarro e acendeu para fumar. Ele começou a sentir uma tristeza, um vazio, sabe? Ele entendeu que era o Espírito Santo estar tirando aquele prazer que ele sentia do cigarro. E às vezes tem área na nossa vida que tem nos aprisionado, porque sentimos prazer, e só o poder do Espírito Santo, nós abrimos nosso coração para Ele, para que Ele possa nos encher, sabe, nos libertar e cumprir ao chamado que Deus tem para a nossa vida. E essa é a palavra que eu tenho para falar com vocês, sabe? Entregue totalmente a Ele. Onde seu coração, onde você se afastou, onde seu coração se desviou de Deus? Salomão, sabe, ele começou, mas com o tempo o coração dele foi se afastando, porque ele queria agradar as suas mulheres. E tanto que a Bíblia faz a comparação que o coração dele já não era igual nem o seu pai Davi. Que Davi teve seus momentos de altos e baixos, mas jamais Davi se desviou do Senhor. Ele caiu, ele teve essas dificuldades, mas jamais o coração de Davi se afastou de Deus. E é interessante que às vezes nosso coração ele vai se afastando, priorizando, porque às vezes priorizamos outras coisas que não é a presença de Deus. E essa palavra que eu tenho para falar: prioriza o seu coração a buscar ao Senhor. Prioriza, sabe, ter um tempo para orar, sabe, ter um tempo para buscar, para meditar na palavra. Dê tempo de qualidade para o Senhor. Não dê tempo miojo para o Senhor, que é aquele tempo rápido que a gente dá, né? 3 minutos de oração. Eu falo tempo miojo. Às vezes queremos que Deus nos encha do Espírito Santo, mas às vezes dá um tempo miojo para Deus, aquele tempo rápido. Dê tempo de qualidade com Deus, sabe? Deus tem restaurado a minha vida, sabe, nesse tempo. Às vezes eu perco horas meditando na palavra, começo, Deus vai quando vem de madrugada, eu falei: Senhor, eu tenho que levantar de 4 e pouca da manhã, mas Deus está falando ao meu coração, porque Deus tem restaurado, sabe, a minha vida. Deus tem restaurado, sabe, a minha vida espiritual, sabe, Ele quer restaurar a sua vida espiritual, mas dê tempo de qualidade para Deus, sabe, dê busca de qualidade, medite na palavra, se aprofunde, vai mais fundo, sabe, peça para o Espírito Santo colocar prazer, sabe, meditar na Escritura. Às vezes você sente sono, eu oro, Espírito Santo, coloca prazer no meu coração em meditar na tua palavra, sabe, fala ao meu coração venha queimar, sabe, eu me render totalmente a Ti. O Espírito Santo tem feito, restaurando a minha vida, sabe, o Senhor quer restaurar, sabe, a igreja dele, quer restaurar para trazer o avivamento, sabe, usar a tua vida, se entregue totalmente ao Senhor. Amém? Eu queria orar.